Oi, pessoal. Bom, chegamos ao nosso último vídeo, né? Já próximo aí ao registro mesmo, a documentação da informação para a gente poder compartilhar com as famílias ou para a gente poder ter um acompanhamento mais contínuo do desenvolvimento das nossas crianças, né? Então, o que eu preparei para vocês hoje foram três rubricas, eu fiz para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano, do ciclo de alfabetização. Tá? Por que eu fiz essas rubricas? Primeiro que eu gosto muito das rubricas desse instrumento de documentação, né, informativo a respeito de aonde a criança está no processo, porque justamente a rubrica, se vocês forem observar várias rubricas, ela descreve, né? Então, ela não é um conceito solto, ela não é uma letra, ela não é um número, ela não é uma quantidade, ela descreve em que momento do processo, no nosso caso do ciclo de alfabetização, a criança se encontra, né? E por que isso é bom? Porque a gente consegue intervir, a gente consegue analisar se ela está evoluindo no processo, e a gente consegue preparar atividades, como eu já falei nos outros vídeos, para que a gente alcance o objetivo que está previsto para aquele ano, né? Porque a gente tem uma BNCC, a gente tem um currículo do Estado, a gente tem um currículo da escola em que as crianças precisam, ao final daquela etapa, e que no nosso caso é ano, ela tem alcançado ali desenvolvido as habilidades previstas para aquele ano, tá? Então, no caso do primeiro ano, o que nós temos? É bem repetitivo, né? Nossos vídeos aqui são bem repetitivos, porque a gente parte sempre da dimensão da BNCC e do objetivo que a gente quer. E aí a gente, no decorrer dos vídeos, eu descrevi atividades para a gente alcançar, como é que a gente faz a percepção ali, como é que a gente identifica a evidência de que a criança está aprendendo, e aí esse instrumento é um instrumento que eu vou localizar em determinado tempo do ano, né? Pode ser na metade do ano, no final do ano, eu vou identificar aonde a criança ela está dentro daquele processo, tá? Então, no primeiro ano, a gente tem os níveis, as dimensões. Eu gosto sempre de focar nas dimensões, gente. Eu acho que as dimensões, elas são aquilo que a gente tem que ter como estrutura, né, do nosso instrumento ali de registro. No caso da Escola Terra Brasil, é o PAC, né? Então, se eu tivesse que preencher e manter ali o padrão, pelo menos no ciclo de alfabetização, eu focaria nas dimensões. Então, eu tenho a consciência fonológica, o sistema de escrita alfabética, a leitura, a compreensão de leitura, nós vamos ver que é um pouco diferente, né? Nós já vimos, a produção escrita, a ortografia e a oralidade. Eu colocaria isso lá no campo da língua portuguesa, e eu colocaria para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano, tá? Porque o trabalho que a gente vai falar está dentro dessa dimensão. Os trabalhos que a gente vai realizar, eles estão dentro dessas dimensões. Aí eu coloquei aqui na rubrica mais dois itens, atitudes e engajamento e autoavaliação, que eles podem estar em outro campo, né? No Parque da Escola Terra Brasil, a gente tem ali um campo que a gente preenche o comportamento das crianças, como é que elas se relacionam e etc. Então, esses eu colocaria num outro campo. Mas eu mantive aqui na rubrica para a gente ter uma rubrica por aluno, né? Eu posso ter ali uma rubrica por aluno e eu vou identificar ali em que campo ele está, tá? E aí, aqui em cima, vocês vão ver que eu coloquei a dimensão, o objetivo para aquele ano, então o objetivo do primeiro ano, depois eu vou passar para o segundo e para o terceiro ano, e eu dividi em níveis. Eu coloquei aqui para ficar mais claro do que a gente está falando. Então, a gente está falando, o nível 1 é um inicial, é bem inicial, né?
O nível 2 é a criança que está em desenvolvimento e a gente está observando ali o desenvolvimento que está acontecendo. O nível 3 é o esperado para o ano, tá? Então, assim, o nível 3 é onde a gente espera que todas as crianças estejam. Mas a gente também tem um nível 4, que é o avançado, né? Então, que assim, ela está para além do que é esperado. Por que, que eu coloquei aqui deste jeito? Porque no nosso PAC a gente tem é, 4 níveis, que é das conquistas primárias, conquistas essenciais, até conquistas superadas, e às vezes a criança, a gente, na hora da gente analisar a criança, ela tá no nível que ela deveria estar, e a gente coloca como se ela tivesse superado, né? Como se ela tivesse, porque ela alcançou, porque às vezes ali no conjunto da turma, a gente compara uma com a outra, e aí a gente fala, não, essa criança, né, tá ótima. Mas é importante, gente, que assim, as conquistas superadas, elas são de crianças que realmente elas estão para além daquilo que é esperado para aquela etapa, né, para aquele ano, tá? Então, eu coloquei aqui só para a gente poder ter aí um entendimento mais claro dos níveis que a gente está falando, né? E aí, para cada nível aqui, eu coloquei para cada dimensão tem um objetivo, e dentro desse objetivo, os níveis que eu posso perceber ali das evidências, né, que eu vou buscar, em que nível a criança está. Então, o objetivo do ano, do primeiro ano, é que a criança perceba sons iniciais e progressivamente finais em palavras orais, né? Então, que é a consciência fonológica, que ela ouve, então ela é capaz de perceber, né? Então, se a criança está no nível 1, ela não percebe sons iniciais, mesmo com apoio e exemplos. Se a criança está no nível 2, que é o nível de desenvolvimento, ela percebe em algumas palavras familiares e com a ajuda do professor e confunde sons finais, porque o som inicial às vezes é mais fácil que o som final, né? Então ela está lá em desenvolvimento, ela está percebendo, tá? O esperado para o ano é ela perceber os sons iniciais em palavras conhecidas e identificar alguns sons finais em jogos de rimas. Por isso que a gente tem que dar tanta rima, tanta música, tanta é, trava-língua para as crianças, para elas perceberem esses sons. A gente já falou nisso em outros vídeos. E o avançado é aquela criança que percebe os sons iniciais e finais em diversas palavras, não só as conhecidas. Ela cria rimas, sugere exemplos espontaneamente, né? É, se ela tiver nesse momento, então ela está para um primeiro ano, ela está muito bem, ela vai super preparada para o segundo ano, tá? E aí eu vou indo item a item, sistema escrita alfabética, qual que é o objetivo? Avançar na compreensão do princípio alfabético, saindo dos níveis pré-silábicos, porque a gente sabe nos níveis, né, de a criança que não escreve sem usar nenhum signo, ela está lá no nível pré-silábico, né? A gente já sabe disso. E aí eu vou para os níveis, dentro do princípio alfabético, eu vou para os níveis. Então, o nível mais inicial é que ela não faz correspondência entre fala e escrita, e os registros são predominantemente pré-silábicos. Eu acho que, assim, as crianças da escola, elas estão, já passaram, já superaram esse nível, né? Mas, enfim, às vezes, por algum motivo, a criança ainda está nesse nível. O nível 2 realiza algumas correspondências fonema-grafema em sílabas simples, alternando as hipóteses com hipóteses não alfabéticas, né? Ela ainda está, uma hora ela faz, outra hora não faz, algumas ela relaciona em algumas palavras com letras conhecidas, em outras ela não consegue. O esperado para o ano é que ela chegue aí no nível 3, que ela faça a correspondência fonema-grafema em muitas sílabas simples, textos curtos com base alfabética, ainda que tenha alguma estabilidade, né? Mas é esperado que se ela está aí, ela tá bem, tá? Agora, o avançado, né, são aquelas crianças que já fazem correspondência, fonema, grafema, com segurança em sílabas simples,
e algumas complexas, e a escrita muito próxima, 100% do nível alfabético, tá? Então, gente, eu não vou passar por todas, porque esse material está disponível para vocês, e vocês vão poder usá-lo como base para o preenchimento, né, do PAC, que é a ficha lá de acompanhamento que é entregue para as famílias. O que eu gostaria, eu tenho falado muito isso e insistido, é que a gente pudesse ter um pequeno texto como esse que eu coloquei para vocês, disponível para os pais quando eu estou atribuindo um conceito, porque isso daqui lá no PAC é convertido em conceito, né? O CP, o Conquistas Essenciais, Conquistas Superadas, tem lá os nossos conceitos que estão lá. Eu falo sempre isso, né? Eu gostaria que lá no campo das observações que tem no nosso PAC, se a gente coloca que a criança está em determinado nível relacionada à consciência fonológica, por exemplo, o que isso quer dizer para os pais, tá? Aonde a gente pode colocar isso? Eu colocaria lá no campo da língua portuguesa, né? Mônica, posso levar para o relatório na hora que eu vou descrever? Pode levar para o relatório, tá? Se ia falar, eu prefiro colocar no relatório, né? Mas pode colocar no relatório. Mas o que é importante é que os pais saibam que o trabalho de vocês tinha um objetivo. Então, tudo que foi feito tinha um objetivo claro, né, de aonde a gente queria chegar e aonde que o filho dele está, tá? Então é importante, eu acharia importante até os pais terem acesso à rubrica, né, de acompanhamento que vocês têm das crianças, essa macro rubrica, né? Porque aí eles vão falar, eles fazem tudo o que eles fazem, as atividades que eles fazem, mas eles sabem aonde eles querem chegar e é isso que nós estamos perseguindo, tá? Então, eu disponibilizei para vocês a rubrica do, de, do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro ano. Eu sugiro fortemente que as três professoras, as professoras desse ciclo, elas vejam todas as rubricas, conheçam, ainda que elas vão trabalhar, que vocês, a professora do primeiro ano vai trabalhar só sobre a do primeiro ano, do segundo só sobre o do segundo, a do terceiro só sobre o terceiro, que vocês observem, vejam as rubricas. Por quê, gente? Porque esse trabalho todo é de processo, né? Então, assim, o primeiro ano tem que fazer tudo isso para que, eu vou mudar aqui, para o segundo ano, a gente vai manter consciência fonológica, sistema de escrita alfabética, leitura e etc., mas a gente vai partir de onde o primeiro ano alcançou, né? Os resultados que o primeiro ano alcançou. Então, é importante que a gente perceba que esse trabalho, né, do primeiro, do segundo e do terceiro ano, ele é um trabalho de continuidade, que as professoras ou os professores têm que estar muito alinhados, né, com relação a esse trabalho, porque, olha, o objetivo vou pegar a consciência fonológica, do segundo ano, é de consolidação. Lá era de uma sensibilização, no primeiro ano é de sensibilização, no segundo ano é de consolidação, né? E o nível avançado vai chegar em manipular sons, substituir palavras, criar novas palavras, inventar rimas, demonstra total consciência fonológica, né? Mas esse é o avançado. A gente, no segundo ano, está esperando que os alunos percebam sons iniciais e finais em diversas palavras, participam com segurança dos jogos de rimas e avancem para a segmentação silábica, né? Então, tem uma continuidade do trabalho do primeiro ano, tá? Por isso que é importante, gente, nos PACs, a gente manter a dimensão que a gente está trabalhando.
porque essas dimensões, elas se desdobram depois em atividades, mas assim, o que a gente está trabalhando é consciência fonológica, sistema de escrita alfabética, leitura, compreensão de leitura, produção escrita, ortografia e oralidade. Então, todas as atividades que a gente realizou durante o ano, que a gente vem realizando, o foco é trabalhar essas dimensões que estão previstas na Base Nacional Comum Curricular e que se desdobram nos currículos do Estado, do município, os currículos de apoio que a gente trabalha, tá? Então, olha, cada uma dessas rubricas, ela vai trazer. Ah, Mônica, eu acho que, sei lá, eu substituiria essa palavra, eu substituiria. Gente, é um instrumento que eu criei, né, que eu produzi aqui, de apoio para vocês, né? Se vocês acharem que tem um jeito de escrever ou usariam outro adjetivo, enfim, vocês fiquem à vontade. O importante é observar, se vocês forem editar, que vocês estão dentro assim, dentro da dimensão e dentro do objetivo, tá? Que vocês estão percorrendo o objetivo, tá? Assim, o que eu faria? Eu teria uma ficha dessa para cada aluno, né? Porque é diferente. Olha, presta atenção, se vocês pegam uma UPAC, vocês vão pegar, então, o ano que vem, as crianças do primeiro ano vão para o segundo ano. Aí, a professora do segundo ano, ela pega os PACs das crianças que ela está conhecendo, as crianças. Aí, lá no PAC, vai estar o CS, SC, o CP, né? Então, gente, ele precisa ser traduzido, né? O que significa aquilo? Qual foi a interpretação que a professora do primeiro ano deu quando ela colocou um CP para conquistas primárias para determinado aluno, né? Então, eu estou tentando facilitar um pouco o preenchimento de uma forma que a gente consiga não só dar satisfação para os pais, né? Então, colocar para os pais o nível que a criança está, etc, etc, né? Para ele saber do desenvolvimento dos alunos, mas também para que a gente consiga, dentro da escola, perceber esse movimento, que a gente seja capaz de falar sobre qualquer aluno, né? Lógico que esse processo, ele não para, por exemplo. Então, a criança do primeiro ano, ao final do primeiro ano, a professora falou, ela está aqui, e às vezes ela chega no segundo ano, ela já saltou, porque é um processo que não para. Então, às vezes, a família leu bastante, a criança teve contato, deu estalo na criança, ela praticou mais, ela vai chegar lá daqui no começo do ano que vem, já num outro nível, né? Por isso que é bom a gente saber em que nível que ela estava, e para depois, na avaliação diagnóstica que a gente vai fazer no começo do ano, a gente poder ali dosar. E pode acontecer também, gente, da criança voltar para trás, né? Por quê? Porque a leitura e a escrita, ela é prática, gente. Então, assim, quanto mais eu leio, mais eu consolido. Quanto mais eu escrevo, mais habilidade eu vou ter para escrever. Então, é importante a gente ter esse instrumento como uma referência para a gente poder avaliar as crianças da melhor forma que a gente pode, né, com todos os recursos que a gente tem, para a gente poder aí intervir como professores que somos, propor atividades e fazer uma intervenção para que ela avance, tá? Então, eu deixei lá, eu mandei para vocês, deixei no nosso Drive as rubricas, né, para vocês verem. Então, tem do primeiro, do segundo e do terceiro ano, tá? E eu sugiro fortemente que vocês, até que vocês se reúnam, se tiver tempo, para vocês olharem juntas essas rubricas, porque eu sei que vocês já estão finalizando o preenchimento do PAC, né? Que é do painel de cada criança. Então, é isso, assim, eu acho que
a gente pode, eu espero ter ajudado vocês a gente ter ali toda a condição de avaliar, né, as crianças e com toda a documentação possível para a gente poder afirmar, né, ainda que relativamente por causa que é um processo, né, de que a criança se encontra naquele momento, ela se encontra com aquelas habilidades alcançadas, desenvolvidas ou não, tá? Quando eu vou fazer uma reunião com os pais, o que eu recomendaria? A gente ler junto da nossa reunião as evidências, né, que justifiquem aquilo que a gente está falando para o pai, aonde a criança se encontra. Tá? Então, por isso que o portfólio ele é fundamental, porque assim, em qualquer momento, né, numa conversa com as famílias, numa conversa entre vocês, até para poder intervir coletivamente, vocês têm ali documentações. A gente tem que lembrar que essas crianças, inclusive, no caso da Escola Terra Brasil, elas têm contato com mais de um professor, né? Porque elas têm muitas atividades, elas têm contato. Então, esse instrumento, inclusive, ele é bom para ajudar no diálogo com os demais professores, tá? Eu sugiro que seja feito isso para o quarto e para o quinto ano, porque eu acho que facilita o trabalho. E dá um trabalho a gente preparar. Do primeiro ao terceiro, eu preparei para vocês, né? Porque dá trabalho a gente preparar esse instrumento. Mas depois dele feito, né? Essa rubrica, mas depois dele feito, ele é aquele lugar que eu vou olhar para a criança e vou falar onde que ela se encontra, o que ela está fazendo, a evidência, e aonde ela se encontra, para eu poder aí fazer uma avaliação que é a avaliação que a gente acredita que é uma avaliação formativa, tá bom? Gente, eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, é só me mandar mensagem aí que a gente pode conversar mais sobre as rubricas de avaliação. Combinado? Agora, vamos lá. Eu vou me despedir de vocês. Estava tentando achar aqui aonde é, espero que eu tenha gravado tudo. Eu vou me despedir de vocês e estou à disposição, tá bom? Eu vou, a partir da próxima semana, quando vocês começam a entregar os relatórios de vocês, os PACs, eu vou acompanhar junto com a Cris, tá bom? Um abraço, bom trabalho aí para vocês. O dia tá lindo aqui.